Rapaziada, no Anatomia de um Clássico de hoje, um clássico vovô. Hoje eu quero falar sobre Quanto Mais Quente Melhor, um filme dirigido pelo Billy Wilder, com a Marilyn Monroe no elenco, ao lado de Tony Curtis e também Jack Lemmon. Esse aqui é um típico caso daquele filme que, se você assiste ele só agora, você vai achar que é uma história que você já viu antes, com tópicos e punches que você já sabe onde vai dar. Só que você sabe que na época não era dessa forma. Esse aqui é um dos pais da comédia, influenciou muito também, ditou regras para a comédia pós anos 60, porque é um filme de 59. Que sim, é um filme preto e branco, isso numa época em que a cor já existia, né? As pessoas já enxergavam colorido. Tanto que existia uma cláusula no contrato da Marilyn Monroe que ela só podia fazer filmes coloridos, porque ela simplesmente se sentia mais bonita dessa forma. E aí aqui a gente tem um exemplo perfeito da criatividade sendo usada a favor do próprio filme. Dá pra dizer que o filme é em preto e branco porque se passa em 1929, no auge da lei seca, né? Inclusive começando com o massacre de São Valentim, uma doideira o filme, o começo. Mas a verdade é que o filme só é em preto e branco porque a maquiagem usada nos atores quando se vestem de mulher ficou horrorosa em cor, né? Segundo o Billy Wilder. Mas é claro que isso deu muito certo quando somado ao fato do filme se passar nos anos 20. Acabou dando tudo certo. O filme acompanha dois músicos de jazz, Joey e Jerry, que testemunham um massacre de mafiosos, realmente inspirado no massacre de São Valentim, como eu já adiantei. Para escapar desses criminosos, a dupla se disfarça de mulheres e se juntam a uma banda feminina, adotando as identidades de Josephine e Daphne. My name is Josephine. I'm Daphne. Na banda elas acabam conhecendo ela, Sugar Cane, a vocalista carismática e ingênua que sonha em se casar com um milionário. Então vamos falar um pouco sobre a introdução da personagem da Marilyn Monroe, que sim, tem muito ali do contexto que a gente já sabe pelo que ela passava, né? Hoje em dia a gente já tem noção do que ela passava naquela época em bastidores, só que o foco desse vídeo aqui não é a polêmica. Aqui eu tô focando mais em detalhes técnicos, tá? Nessa cena de introdução, você vê, enquanto ela caminha, tendo a noção do sex symbol que a Marilyn Monroe era naquela época, o Billy Wilder faz uma brincadeirinha visual ali. Como se até o trem reagisse a ela passando, como se nenhum objeto fosse capaz de resistir a ela, sabe? E aí, seguindo viagem, o personagem do Joe assume uma terceira identidade, que é um falso milionário, para poder conquistar a Sugar Cane. Isso enquanto Jerry, vestido de Daphne, se vê sendo cortejado ali por um verdadeiro milionário, interpretado pelo Joe E. Brown. Sim, é a mesma história das branquelas. Pra cacete. E eu gosto do detalhe da cena de apresentação dessa terceira persona que o Tony Curtis assume no filme. Tem toda aquela questão dele planejar o encontro, do fazendo ela tropeçar e tal, mas eu gosto como no início do diálogo o Tony Curtis está sentado, escondendo o rosto no jornal, sendo aquela figura misteriosa, até porque ele não quer que ela reconheça quem ele realmente é, né? E aí a interação muda quando ela se reposiciona na cena, ajoelhada, ficando no nível abaixo dele, que aí quando ele começa a dar mais moral pra ela, quando começa a se exibir mais e tal. Eu encaro muito isso também como uma espécie de foreshadow. Pra quem não sabe, o foreshadow é quando rola uma pista pra uma coisa que vai acontecer mais tarde, seja no filme, no livro, enfim. Quando ela se ajoelha, acontece uma inversão, né, que seria uma inversão de posicionamento. No final do filme, quando Tony Curtis finalmente se declara para Sugar, é quando ele consegue entender melhor ela, justamente pela inversão de papéis que ele passou ao longo do filme. None of that, Sugar. No guy is worth it. Inclusive, você pode notar que tem inversão nas cores do figurino deles aí, né? O Billy Wilder quis representar a masculinidade na cor preta e a feminilidade na cor branca, pelo menos na maioria das cenas. Na primeira vez que a gente vê os nossos dois amigos vestidos de Josephine e Daphne, eles estão usando a cor preta, mesmo que seja o figurino escolhido para a maioria naquela cena ali. Mas ao longo do filme, principalmente em cenas onde os dois personagens passam por perrengues que as mulheres costumam passar, eles estão usando branco, porque esse filme também representa um arco de compreensão e empatia. Dirty old man. What happened? I just got pinched in the elevator. Now you know how the other half lives. Look at that, I'm not even pretty. They don't care, just so long as you're wearing a skirt. Só que uma das mensagens que o filme destaca é que não existe superficialidade nos gêneros, ou seja, nenhum gênero é preto ou branco, embora os personagens tendem a se apresentar dessa forma. I'm a boy. That's the boy. Oh, I'm a boy. I'm a boy. E quando eu me refiro ao filme representar um arco, eu não me referi só ao personagem do Tony Curtis, mas isso rola tanto com o Jack Lemmon quanto com a própria Marilyn Monroe. Primeiro porque ela é apresentada como uma mulher supostamente interesseira, que tá doida pra se casar com um ricaço, aparecendo inicialmente de costas, até o trem assovia pra ela quando ela passa.
Mas eu defendo que isso é uma representação de como os dois caras olham pra ela, sem realmente se interessarem por quem ela é, pelos sonhos dela, pelos sentimentos, pensamentos, enfim. Eu acho que o que comprova meu ponto é justamente o fato dela continuar querendo o Tony Curtis mesmo depois que ele assume que ele não é nem um pouco milionário, né? That's right, pour it on. Talk me out of it. Essa compreensão sobre a personagem evolui de acordo com o arco dos nossos dois amigos, que, como eu destaquei, passam a compreender melhor as mulheres depois de toda a loucura que acontece no filme. E sabe também aquele filme horroroso da Netflix focado na carreira da Marilyn Monroe? O filme chamado Blonde, dirigido pelo Andrew Dominik lá de 2022, que a única coisa boa naquele filme é a atuação fantástica da Ana de Armas. Uma curiosidade é que eles refazem a cena da Marilyn cantando I Wanna Be Loved By You, e quem interpreta o Jack Lemmon nessa cena é o próprio filho dele, o Chris Lemmon. Aliás, essa cena é uma das mais famosas de Quanto Mais Quente Melhor e uma das mais reconhecidas na carreira da Marilyn Monroe. Inclusive, a atuação do Jack Lemmon nesse filme é um patrimônio da comédia no cinema. Uma curiosidade é que quando Tony Curtis viu o Jack Lemmon interpretando a Daphne pela primeira vez, ele até considerou desistir do papel, porque achou que nunca ia conseguir interpretar naquele mesmo nível. Tanto que a maior inspiração do Tony foi imitar a própria mãe. E um pouco da Grace Kelly também, claro, por que não? E ó, eu acho a Marilyn Monroe perfeita nesse filme. É uma interpretação absurdamente carismática, eternizando mais uma personagem na carreira dela. Tem muito charme nessa atuação, e curiosamente eu não tô me referindo a charme como beleza ou atrativo físico não. Eu realmente acho que tem muito charme na personalidade da Sugar Cane. Jazz. Yeah, real hot. Rapaziada, esse é um filme atemporal, inesquecível, é uma comédia sofisticada, com performances inesquecíveis também, e uma abordagem à frente do seu tempo, tanto que ele conseguiu ser o maior sucesso de bilheteria daquele ano, mesmo sendo censurado pela igreja e passando batido pela aprovação do Código Reis, que estava em alta ainda naquela época. E eu não tenho como encerrar esse vídeo sem que seja da forma que o próprio filme se encerra, né? Com a frase, uma das frases mais marcantes aí da história do cinema. É com você, John! I'm a man. Well, nobody's perfect.